Isso aí, Jubastos! Estamos online! Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário vocês estão assistindo esse vídeo, mas é um prazer estar com vocês aqui novamente no canal. Estou super feliz de poder trazer conteúdo para vocês, conteúdo de graça. Antes de começar a aula hoje, eu queria pedir a vocês, vocês deem uma olhada nas nossas redes sociais, tá? É super importante que vocês participem das nossas redes sociais, tragam comentários, tragam dúvidas, sugestões, ok? A gente está esperando vocês aí para interagir conosco, tá? Então tá aqui, as redes sociais da professora, do canal e os vídeos, né? Lembrando que os vídeos, pessoal, embora a gente dê aulas ao vivo, os nossos vídeos ficam disponíveis para que vocês possam acessar, para que possam comentar, ok? Hoje eu trouxe um tema super legal para vocês. A gente tem um tema aí que parece fácil. Muita gente fala assim, nossa, mas isso é fácil, já carreguei esse conceito, tá tudo ok. Porém, tá, o Enem cobra isso. Então é algo que a gente considera importante. É algo que, inclusive, eu vou até entrar num tópico na aula com vocês, um tópico aí bem polêmico, né, nos dias atuais. Então, que tema é esse, Ju? Fala pra gente. Como eu botei lá no início, linguagem formal e informal, ok? Então, linguagem formal e informal. Nossa, mas eu já vi isso na escola, isso é fácil. É linguagem coloquial, linguagem simples, mas a gente hoje vai mostrar para vocês não só o conceito do que é formal, do que é informal, vamos falar um pouquinho sobre o assunto e mostrar o principal, que é como que o Enem cobra isso da gente. Como é que o Enem, ele mostra, cobra de ti aquele assunto. Como é que é a análise do Enem? Show? Então vamos lá, vou dar uma avançada aqui. Eu quero começar a aula mostrando para vocês um poema, né, de 1900 e... Esse poema é considerado modernista. Eu não consigo dizer para vocês exatamente o ano que esse poema foi produzido. Mas esse poema está ligado a 1922, né, a inauguração da arte da literatura modernista no Brasil. A gente está fazendo, inclusive, 100 anos, né, o centenário da Semana de Arte Moderna. E eu vou abrir a aula para vocês lendo um poema que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, olha só. O título, né, do poema é Pronominais, e ele diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, olha que engraçado, o Oswald de Andrade, tá, pessoal, é Oswald, né, algumas pessoas dizem Oswald, mas é Oswald, o acento é no A, ok? O Oswald de Andrade, ele escreve um poema que tinha a ver muito com a ideia do modernismo e que perdura até hoje, que é a ideia de que há uma língua gramatical, há algo ali formal, a gente tem uma regra, que é o que você estuda na escola, o que a gente costuma estudar aqui, é a regra, porém é uma língua que é falada, é uma língua popular. Quando ele diz assim, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que ele está dizendo ali? Que embora haja uma gramática do professor, do aluno, do mulato sabido, a gente não fala dessa forma. As pessoas falam, deixa pra lá, camarada, me dá um cigarro, né? Que é o último verso aqui do poema. Então a aula de hoje tem muito a ver com esse poema super famoso, né? Da Semana de Arte Moderna, do movimento modernista, que é o Pronominais. A nossa aula hoje vai falar sobre isso, que há uma língua que é a regra e há uma língua falada. Show? Então, avançando um pouquinho, a gente vai começar a nossa aula de hoje falando sobre a questão da adequação linguística. Antes da gente falar da forma, né, do popular, do coloquial, do que é a regra ou não, antes da gente entrar em todos esses conceitos, a gente vai falar sobre adequação linguística. Por que isso acontece? Por que se a gente tem toda uma regra, por que a gente não aprende essa regra de berço? Por que a gente escolhe falar de uma forma e depois aprende, né, uma língua e depois a gente vai falar de outra? O que acontece? Isso tem muito a ver com o conceito de adequação linguística, ok? O que quer dizer adequação linguística? A adequação linguística é a capacidade, tá aqui para vocês o conceito, que os falantes possuem de se adaptar à linguagem de acordo com a necessidade do momento, isto é, a habilidade em se adaptar ao contexto. Então, a adequação linguística tem a ver com a escolha da linguagem. Olha que legal, olha como nós somos inteligentes e evoluídos. A gente consegue se adaptar às situações. Você sabe
com quem você fala, o momento que você fala, se aquele momento é um momento alegre, se é um momento descontraído, se é um momento mais sério. E você vai adaptar ali a sua linguagem, você vai adaptar a sua forma de discursar. Por isso, pessoal, olha só, leiam comigo aqui. A linguagem não é uniforme, ela não é padrão. Embora a gente estude sim na escola padrão, né? Às vezes alguém te corrige falando, ó, você falou errado, isso não tá certo. Na verdade, a linguagem ela não é uniforme, ela possui variações, ela é flexível, sofrendo variação de acordo com o assunto, se o assunto é sério, se o assunto é mais fechado, se o assunto é descontraído, é alegre, é uma piada. Quem é o teu interlocutor? Quem são as pessoas que vão receber a mensagem? Qual o grau de instrução delas? Qual o grau de escolaridade? O ambiente também. O ambiente vai pesar muito. O local em que você está se comunicando, se é um local mais formal, se é um local mais descontraído. E a intencionalidade. Tem uma intenção também na minha comunicação. A gente já estudou isso em algumas aulas. Você tem uma intenção quando você se comunica e essa intenção também vai se adequar ali naquela situação, no contexto. Então, esses são alguns dos fatores de adequação linguística. Então, olha que interessante. Eu vou usar o meu caso como exemplo. Eu sou uma professora de português, sou formada, tenho um conhecimento maior no código, né, que a gente se comunica, que é a língua portuguesa. Então, as pessoas elas têm uma impressão de que eu falo formalmente a todo tempo. Então, algumas pessoas costumam me mandar áudio de WhatsApp, você acredita nisso, Pedro? Tem algumas pessoas que falam assim pra mim, Ju, eu te mandei áudio porque eu não queria escrever, que eu fico com medo do seu julgamento. Ah, eu falei, você corrigiu por ser professora de português. Exatamente, mas claro que não, gente. Eu não tô trabalhando 24 horas por dia, né? No WhatsApp, como diz aqui o nosso conceito, a gente tem um ambiente mais descontraído, em que a pessoa ela não precisa seguir a norma padrão. Então eu não vou ficar ali analisando se houve próclise, se ela usou mesóclise, se há uma concordância verbal, se há uma concordância nominal. Claro que não. Eu não vou ficar analisando. Então as pessoas têm essa impressão. Nossa, Juliana, professora de português, vai me julgar. Isso não vai acontecer. Até porque eu sei me adequar linguisticamente. Eu vou sim, num contexto como a gente está tendo aqui agora, em que a gente precisa, né, utilizar o código formal, a linguagem formal, aliás, eu preciso falar com vocês da forma mais aproximada da regra, ok? Né? A minha comunicação é dessa forma. Agora eu, por exemplo, Pedro sabe que eu adoro futebol, adoro esporte, adoro futebol, vivo no estádio. Então eu tô sempre ali, num ambiente mais descontraído, em que a intencionalidade é uma comunicação breve, rápida. Os interlocutores são pessoas que não têm conhecimento da língua, não são meus alunos. Então, a variação que eu escolho é uma variação informal. Eu ali me comunico informalmente, utilizo gírias, palavras ali, jargões do futebol, brinco, né, solto algumas palavras que são impopulares. Então, eu não tenho compromisso, eu sei me adequar. E eu tenho certeza de que isso também acontece com vocês. Né? Vocês, por exemplo, estão lá na casa da avó, tem um discurso com a avó, né? Escolhe as palavras mais formais, poxa, sua avó, você tem aquele grau de formalidade. Mas quando você encontra com seus colegas lá na rua para jogar bola, para soltar pipa, sei lá, no salão, no baile, na festa, você tem um outro tipo de linguagem que não é a mesma que você falou com a sua avó. Então vocês, por mais que o grau de escolaridade não seja tão alto, você também sabe se adequar linguisticamente. Todos nós sabemos fazer isso. Porém, há pessoas que não têm um grau tão alto de escolaridade, elas vão ter um pouco de dificuldade por falta de conhecimento. A gente já vai falar disso, tá bom? Vou falar sobre isso com vocês. Mas o importante é que vocês entendam que sim, a nossa língua ela tem essa adequação. A gente consegue variar, né, os diversos discursos de acordo com as pessoas, com os lugares, com a intencionalidade, com os assuntos. Show? E por último, só pra gente fechar aqui, como é que a gente vai chamar isso, né? Como é que nós vamos dividir a nossa aula? Sendo assim, entende-se que a linguagem é um processo de interação comunicativa, tá? Guardem isso. Ela não é homogênea, né? Como eu falei anteriormente, ela não é uniforme, ela não é homogênea. Portanto, haverá registros diferentes de linguagem chamado de formal e informal. Então, por que eu pedi para vocês guardarem que o processo de interação é comunicativo? A linguagem, pessoal, elas têm a intenção de comunicar, de chegar a mensagem até o meu interlocutor. Claro que eu vou procurar fazer isso da melhor forma, dependendo da pessoa, do interlocutor, do tipo de mensagem, do ambiente, da intenção.
Eu vou tentar ser claro, mas a intenção da comunicação é comunicar-se, ok? É a mensagem chegar aos meus interlocutores, show? Então, baseado aqui no formal e informal, a gente vai destrinchar agora esses dois conceitos. Tudo bem aí, Pedro? Show? Tudo certo. Show de bola. Galera, vamos começar então com linguagem formal, ok? A forma. O que seria linguagem formal? Que tipos de texto que a gente tem como formal? Vamos lá. A linguagem formal é aquela que usamos em situações mais formais, situações mais sérias, sendo marcada pelo uso da norma culta, ok? Ju, o que é a norma culta? A norma culta é a regra que está dentro da gramática. Aquela gramática que você estuda na escola, as regras de acentuação, as regras de vírgula, concordância, verbo, sintaxe. Isso é a norma culta, é você se aproximar, você chegar o mais perto possível dessa regra, ok? Isso a gente chama de norma culta. Ou seja, em situações que exigem mais seriedade e clareza em relação ao assunto tratado. Então, a gente vai usar essa variação chamada de norma culta, né, a linguagem formal, em situações em que a gente precise ser sério, que a gente precise ser entendido, levado a sério ou entendido pelas pessoas. Por exemplo, eu preciso redigir um documento que vai ser lido por pessoas no Brasil todo, né? Eu trabalho num órgão importante do governo, num órgão federal, e eu preciso redigir um documento. Esse documento vai ser lido lá em Rondônia, vai ser lido lá no Rio Grande do Sul, vai ser lido no Paraná, vai ser lido no Acre, no Rio Grande do Norte. Então, todas as pessoas de diversas classes sociais, de diversos níveis de escolaridade vão ler. Então, eu preciso fazer ali um documento que seja claro, objetivo, que tenha uma linguagem uniforme. Então, eu vou usar a norma culta, ok? Que é a norma que a gente acredita que seja mais clara, mais bem organizada e que atinja aí todas as pessoas, tá? Esse tipo de registro, ele busca respeitar as normas gramaticais. Acabei de falar isso para vocês. Ele segue as normas as quais nós aprendemos na escola. Além de utilizar um vocabulário extenso e sem figuras de linguagem. É importante falar sobre isso também, tá? Quando a gente se utiliza da linguagem formal, a gente utiliza vocabulário extenso, a gente evita repetição de palavras, evita usar palavras, né, do dia a dia, palavras cotidianas. A gente olha ali o dicionário, a gente vai buscar na nossa cabeça palavras mais rebuscadas para se comunicar. É importante também que não haja figuras de linguagem. Como a gente quer atingir a todas as pessoas, como a gente quer ser claro, a gente quer ser objetivo, a gente não vai colocar figura de linguagem. A figura de linguagem, ela pode causar uma dupla interpretação, ela é subjetiva, né? Cada um pode interpretar de uma forma diferente. Então, a gente evita, ok? Em linguagem formal. Além disso, pronúncia correta e clara das palavras, né? Por exemplo, não sei se vocês já notaram, a gente, né, carioca fala super rápido, cantado, mas quando a gente está falando com uma pessoa de fora ou até mesmo um estrangeiro, a gente diminui a velocidade com que a gente se comunica para a gente ser compreendido. Um discurso, por exemplo, vocês podem reparar um político discursando, um apresentador falando, ele fala de maneira mais clara, mais pausada, ele evita certas regionalismos, né, que a gente estudou na aula passada. Então, o nosso objetivo no formal é ser claro, é ser objetivo. Show? Eu trouxe aqui para vocês uma tirinha, que é um exemplo de uma linguagem formal. Sala do diretor. Vocês, por exemplo, né, quando estão lá na escola ou no trabalho de vocês querem se dirigir ao superior, ao diretor. Geralmente vocês falam assim, né? Com licença, senhor Osvaldo, a professora pediu-me que lhe entregasse as provas. Olha a colocação pronominal, ó, nota 10. E ele fala, obrigada, Ricardo, deixe-me ver. Então você vê que ele colocou o pronome da forma mais correta, né? Fez ali a ênclise, que ele entregasse, aí já fez a próclise, né? Porque tem um pronome relativo ali. Então, tudo perfeito. O aluno fez questão de utilizar a linguagem formal da forma mais adequada para se comunicar com o seu diretor, porque é um contexto formal. Olha, contexto escolar, a gente quer mostrar que gastar vocabulário, né? Quer mostrar que sabe. Não é? Os alunos fazem isso. Quando tá falando com a professora, ele inventa, o Pedro, palavra, e começa a falar, colocar pronome, eu fico só olhando e falo, tá certo. Deixa ele gastar, né? Deixa ele gastar o português dele.
Desculpa, pessoal. Vamos então agora para o linguagem informal, tá? Que é o inverso. O que seria então essa linguagem informal? A linguagem informal é utilizada em situações mais descontraídas. No sentido literal, descontraída, não estar contraído, não estar sério, não estar ali num ambiente muito formal. Você tá leve, você pode ser você pode ficar à vontade naquela situação. Quando existe, isso aqui é super importante, tá, galera? Quando existe intimidade entre os interlocutores, a linguagem informal, ela também tem esse viés. A gente vai utilizar esse tipo de variação quando a gente conhece a pessoa. Por exemplo, o primeiro contato que você tem com uma pessoa, você vai utilizar a linguagem informal, você não tem intimidade. Então você não vai chamar, oi, cara, beleza? Queridinha, você não vai utilizar palavras coloquiais. Você vai utilizar um discurso mais formal, tá? Então a intimidade é algo que também vai pesar muito, ok? Nela, a despreocupação, na linguagem formal, com o uso de normas gramaticais. Então, pessoal, a gente não vai focar na gramática quando a gente escolhe a linguagem informal. Quando a gente está ali num ambiente em que a linguagem é informal, você não se preocupa com a colocação pronominal, com a concordância, você pode sim utilizar. Né? Ah, Ju, mas eu gosto de falar um português dentro da norma. Beleza, mas você não tem a obrigação de usar, ok? Então você não se prende às normas gramaticais, além da utilização dos coloquialismos, palavras, né, mais comuns do dia a dia, expressões populares. Você pode utilizar ali uma expressão que está na moda, você pode utilizar uma gíria local, palavras inventadas. Às vezes um grupo de amigos, né, eles inventam uma palavra, uma sigla, alguma brincadeira com amigo. A gente faz isso dentro do informal, o que a gente vai chamar de neologismo. É possível encontrar também o uso de palavras abreviadas, como VC, se, to, tá, pra. A gente costuma utilizar essas expressões, essas palavras, essas abreviações em linguagem formal. É sujeita a variações culturais e regionais, que foi o objeto de estudo na semana passada. Semana passada a gente estudou sobre isso. Então, aquela linguagem que a gente estudou semana passada tem muito a ver com o informal, tá? Eu queria destacar para vocês que quando um professor de português, né, professor de português de vocês ou de redação, pede, né? Ah, gente, não coloca a palavra abreviada, não coloca VC, não coloca oralidades. Por quê, pessoal? A redação que vocês farão para o Enem, a redação que vocês fazem para algum vestibular, ela é formal. Então, vocês vão ter que se aproximar ao máximo da gramática. Então, vocês devem abolir essas palavras abreviadas, os regionalismos, as oralidades nas redações de vocês, justamente por isso, porque isso é informal. Não é que está errado usar, mas há um momento certo de usar, há com quem usar. E a redação não é o lugar, ok? Redação ali não é o momento de você utilizar a linguagem informal. Vamos ver um exemplo juntos? Tem um exemplo aqui, a mesma pessoa, aquele mesmo garotinho que estava falando com o diretor, todo, né, certinho, dentro da norma. Olha quando ele encontra os amigos, olha o que acontece. Na rua com os amigos. E aí, galera, na boa? E aí, mano? E aí, Rico, tudo beleza? É totalmente diferente. Esse menino aqui, ele sabe, ele conhece a linguagem formal, ele está na escola, ele conhece a gramática. Mas ele sabe que naquele momento ele não precisa utilizar a linguagem formal. Ali ele está num momento descontraído, com pessoas que ele conhece, é até estranho. Vou utilizar de novo o meu exemplo. Vamos supor que eu chegasse a um jogo de futebol, que é um ambiente descontraído, eu estou com meus amigos, domingo à tarde, né, de shortinho, super à vontade, e eu começo a falar palavras super difíceis, começo a utilizar a linguagem formal. Não vai combinar muito com o lugar, né? Não fica estranho, Pedro? Imagina, chegar ao estádio de futebol utilizando um discurso super formal. A galera vai achar super estranho. As pessoas vão falar, não, tem alguma coisa acontecendo. A gente acaba, pessoal, afastando as pessoas quando a gente não se adequa linguisticamente nessas situações. As pessoas te olham estranho. Acontece para os dois lados. Quando você utiliza a linguagem formal num ambiente mais descontraído, as pessoas te olham assim, tá legal, a comunicação tá estranha, não precisava de tanto, né? E também quando você tem uma linguagem muito informal num ambiente formal, fica estranho, né? Você querer na sala de aula falar de qualquer jeito com o professor, né? Ou com o seu diretor, ou até mesmo lá na sua igreja, né? No seu ambiente religioso,
você quer falar de qualquer jeito, com aquela linguagem informal, não fica legal, tá? Então a adequação linguística, ela faz parte, ela tá aí para ser utilizada, para ser seguida. Show? Agora, eu trouxe 2 assuntos, né, que os alunos sempre me perguntam. Isso aqui é um plus, tá, galera? É um plus, eu acho legal a gente discutir sobre esses assuntos, porque vocês em sala de aula sempre comentam comigo, ou na rede social, ou em algum momento vocês perguntam, Ju, mas é legal isso, é legal aquilo? Então eu achei super importante trazer isso pra vocês, tá? Que é, pra começar, a licença poética. Tá aí na tela. Vou ler o conceito com vocês, vamos falar um pouquinho sobre isso. Licença poética, ela pode ser definida como a liberdade de o escritor utilizar construções, prosódias, ortografias, sintaxes não conforme as regras ao uso habitual para atingir seus objetivos de expressão. Está presente na literatura, música e também nas propagandas, nas artes, né, no geral. O que a gente quer dizer com licença poética? Às vezes a gente ouve uma canção, a gente vê algo em publicidade, literatura, que foge à norma, foge à gramática. E aí acaba sendo um objeto de crítica. Ai, burrão, caraca, o cara não sabe nem escrever. Pô, ele é doutor, faz sucesso, canta em vários países falando errado, né? Que vocês vão falar errado, não existe falar errado, né? Existe a linguagem formal, informal. Então, por que isso acontece? Vamos prestar atenção. Muitas das vezes, gente, não é desconhecimento do autor. Ele faz isso por um motivo, né, para atingir o seu objetivo. Pode ser atingir uma rima, pode ser porque tá ali dentro do contexto, pode ser também para ele atingir o público a qual ele quer vender, né, aquela obra, divulgar aquele produto. Então, as variações também podem morar dentro disso. E a gente chama de licença poética quando está dentro da música, das artes. Trouxe um exemplo para vocês, que eu vi que outro dia foi uma polêmica, tá, a galera trouxe essa polêmica e tal, mas e aí, esse cara é burro, ele não é, e ficou aquela brigaiada toda. Então, olha só, analisem comigo. Djavan, acho que todo mundo conhece Djavan, né, Pedro? Muito bom. Djavan é ótimo, Djavan é um dos maiores artistas do Brasil, um cara super inteligente, super. E aí, olha só o que o Djavan falou na música dele. Da MPB favorito. Eu também gosto muito do Djavan, aprecio o trabalho dele. Mas olha só essa letra, esses versos da canção Faltando um Pedaço, uma das canções mais famosas de Djavan. E diz assim, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha. Aí os alunos já, como assim? Lobo e matilha? Mas matilha não é o coletivo de lobo. E aí, será que o Djavan foi desconhecimento? Será que ele foi burro? E aí? A gente sabe que é alcateia, né? Uhum. E aí, o que acontece? Djavan, nesse trecho, ele tem uma licença poética. Ele pode se utilizar de um coletivo diferente. A gente entendeu o que ele quis dizer ali. Mas ele fez isso para rimar com armadilha. Se ele coloca assim, o amor é um grande laço. Depois vocês podem ver essa canção em casa, tá? Para vocês certificarem aí de que há uma rima, há ali uma sonoridade acontecendo. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Um lobo correndo em círculo para alimentar a alcateia. Não ficou legal, não rimou, não bateu. Então ele pega um outro coletivo e consegue adequar ali. Isso a gente chama de licença poética. Não foi desconhecimento de Djavan, tá? Parem de chamar o Djavan de burro nas redes sociais, por favor. Não foi culpa dele. Aqui não foi um erro. Não é desconhecimento. Isso a gente chama de licença poética. Ele se utilizou ali de um outro coletivo para poder se adequar ali, para não perder a rima, tá? Tem um outro exemplo também, que eu até comentei com vocês nas redes sociais, né? Já até fiz essa pergunta, e aí, gente, tá certo, tá errado? Que é uma canção super famosa do Exalta Samba, aqui no Rio, acho que todo mundo conhece, no São Paulo também, é bem conhecido pelo Brasil. Essa canção é antiga, não é uma canção nova, se chama Telegrama, e ele começa assim, me liga, o refrão, me liga, me manda um telegrama ou uma carta de amor, que eu vou até lá. E ele começa com me liga. E a gente sabe que gramaticalmente a gente não começa, né, frases, períodos com pronome oblíquo. Então essa estrutura seria liga-me, manda-me. Mas, gente, vamos combinar. É uma canção popular, é um samba, é algo informal, num contexto descontraído. E a sonoridade não ia ficar legal. Imagina só, não ia, Péricles, Thiaguinho, quem for lá, o Krigor, né?
cantando liga-me, manda-me um telegrama. Parecia que essa canção foi produzida, sei lá, em Lisboa, Portugal, que é mais comum pra lá. Lá eles usam, né, a Enclis, Proclis, tudo certinho. Mas aqui, numa canção popular de samba, imagina a gente lá no pagode cantando liga-me, manda-me. Ainda mais que isso é muito distante do linguajar do cotidiano, né? Exato. Isso aqui é como se fosse uma pessoa conversando com alguém que ela tem intimidade. Gente, eu sou professora de português, mas eu não falo Enclis o tempo todo, né? Eu falo, fulano, me dá esse copo, me empresta. Eu, né, utilizo ali a linguagem informal porque eu acho que a comunicação fica menos formal, menos pesada. Então eu acabo optando pelo informal. E foi isso que aconteceu aqui. Não é pra gente ficar chamando o autor de burro, né? O cantor de burro. Isso aqui, porque ele tá conversando com alguém que tem intimidade ali na canção. É a famosa licença poética, tá? Então cuidado quando vocês forem julgar algumas obras, né? A galera do Twitter ama uma polêmica, joga lá e chama o autor de burro e critica, diz que vai cancelar. Mas na verdade não. Na verdade essas pessoas, elas têm aí essa flexibilidade com a gramática dentro das artes, da música, na literatura também a gente vê bastante isso. Show? Tudo bem aí, Pedro? Tudo certo. E também eu trouxe um conceito para vocês que eu acho legal a gente abordar, que é sobre o preconceito linguístico, né? Vocês agora entenderam que a gente tem uma linguagem formal, uma escolha de uma variante que está aproximada aí, né? Que está ali aproximando-se da gramática, e que a gente tem uma informal, que é mais descontraída. Só que, pessoal, ainda acontece nos dias de hoje o chamado preconceito linguístico. E o Enem, ele até costuma abordar isso algumas vezes, tá? O preconceito linguístico, como definição, quer dizer juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Ele está diretamente ligado a outros preconceitos, seja regional, seja cultural, seja socioeconômico, etc. E no Brasil atinge principalmente as regiões mais carentes da nação e dos centros urbanos. Então, olha só, vou listar para vocês alguns dos tipos de preconceitos linguísticos que vocês devem evitar, tá? Todos nós, devemos evitar. A gente já entende, vocês agora já sabem que há registros diferentes, então a gente deve evitar, primeiro, rir de alguém por causa de sotaque. Poxa, semana passada falamos sobre isso, na aula 8. A gente viu aí que os sotaques são normais, são variações históricas e regionais, elas acontecem por diversos motivos, então a gente não tem que rir, né? Rir do sotaque do paulista a gente pode brincar, né? A gente faz aquela brincadeira ali, mas rir no sentido jocoso não é legal, tá? Achar que o português falado em Portugal é mais correto do que o falado no Brasil. Gente, não existe o mais correto ou mais errado, ok? A gente tem as variantes aí regionais. A gente tem preferências, por exemplo, em Portugal, vou dar um exemplo para vocês, essa diferença entre o formal e o informal é muito grande. Em Portugal, quase todo mundo opta pela linguagem formal. É um país pequeno e que as regiões são muito próximas, a população é bem menor do que no Brasil, então lá eles optam pelo formal. Você conversa com um jovem em Portugal, parece que você está conversando com uma pessoa aqui dos anos 20, da década de 20. Nossa, aquele português super formal, os pronomes bem colocados, a concordância bem feita. Lá, eles se utilizam mais da linguagem formal. Aqui no Brasil, um país grande, país mais descontraído, a gente opta pela linguagem mais informal no dia a dia. Então, não existe essa ideia de que o português de lá é mais correto do que no Brasil, ou que em São Paulo se fala um português mais correto. Não. Aqui aprendemos todos a mesma gramática, ok? Debochar de quem usa gíria antiga. Eu, em sala de aula, sofro na mão de vocês, né? Vira e mexe, eu solto uma palavrinha lá dos anos 80, 90 e todo mundo ri da minha cara. Parem com isso, ok? Parem de rir de mim, por favor. Da mãe de vocês, da avó de vocês. Porque as gírias, elas são temporais. O que é legal hoje, o que é super atual, o que é super descolado hoje, não vai ser amanhã. O que vocês falam hoje também vai morrer, pessoal. As gírias também vão cair em desuso e surgirão novas. Então não é legal a gente debochar da forma, né, que a pessoa fala, ou as palavras antigas e tal. Então cuidado com isso. Corrigir a pronúncia errada de alguém.
né? Vira e mexe, a gente vê as pessoas falando, por exemplo, rúbrica. Eu vejo bastante pessoas, Pedro, falando rúbrica. Né? As pessoas falam rúbrica, já virou até normal, né? Rúbrica. Mas a gente sabe que é rubrica, né? Ela é paroxítona e não proparoxítona. Porém, eu não fico chamando a atenção das pessoas, a não ser que ela me pergunte, né? A não ser que a pessoa te pergunte, aí sim, você está livre para corrigi-la. Mas se você não tem intimidade com a pessoa, se você não conhece, se você sabe que é uma pessoa que não teve tanto acesso à escola assim, por favor, não corrija, né? Não é legal, eu acho que até um pouco arrogante, né? Isso. Por último, acreditar que a linguagem usada antigamente era mais correta. Rola esse mito também, sabia, Pedro, em sala de aula? As pessoas falarem assim, antigamente se falava correto, hoje não. Pessoal, isso aí também é um mito, isso aí não tem nada a ver, tá? A linguagem que era utilizada antigamente era mais formal. O Brasil antigo, né, eles trouxeram de Portugal lá as normas, então a linguagem escolhida para ser falada ali pela massa era formal e hoje a gente caminha para o informal cada vez mais forte. O que não quer dizer que a gramática vai morrer, não, a gramática está lá vivíssima, nós temos gramáticos incríveis aqui no Brasil. A língua está vivíssima, só que ela está em constante evolução, em constante mudança. Semana passada vocês viram comigo a mudança do voz-me ser para o você. A gente continua tendo lá o pronome de tratamento, está dentro da gramática, só passou por mudanças. Então desmistifiquem essa ideia de que existe uma linguagem mais correta, uma linguagem errada, rir das pessoas, vamos acabar com isso, ok? Isso a gente chama de preconceito linguístico. Tudo bem? Podemos praticar agora, Pedro? Podemos. Vamos ver como que o Enem cobra isso da gente? O Enem cobra, hein, galera? Cobra linguagem formal, informal, com o conceito de variantes. Por isso, vá lá na aula 8. Você que ainda não assistiu a aula 8, dá um pulo depois de lá na aula 8. Assiste a aula de variações linguísticas, que ela é casadinha com o que a gente está falando hoje e ajuda bastante a responder as questões do Enem, tá? Vamos começar aí com o exercício 1. O exercício 1, essa questão do Enem, uma tirinha, ela diz assim: Borges falou e disse: por que o senhor publicou esse livro? Qual foi a sua maior motivação? Motivação? Meu filho, um escritor, publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever, e revisar e acrescentar, e suprimir, reescrever e consertar palavrinhas, e revisar e reescrever. Então, o que o Enem, com essa tirinha, vocês veem que está em negrito aqui, parar de escrevê-lo. O que será que o Enem vai cobrar da gente? Vamos ver aí juntos. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio. Então, o Enem quer saber que é ali quantas variantes, tá, em relação à escolha da linguagem, né, a escolha ali do registro, onde ali a língua portuguesa é rigorosamente obedecida, isto é, onde ela mais se aproxima da gramática. Letra A, do emprego do pronome demonstrativo esse em por que o senhor publicou esse livro. B, do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. C, do emprego do pronome possessivo sua em qual foi sua maior motivação. D, do emprego do vocativo meu filho, que confere à fala distanciamento do interlocutor. Meu filho, né? Chamar os outros de meu filho não é bem, não é a língua ali, né, rigorosamente sendo tratada. Pelo menos no meu mundo não, né, Pedro? Se chamar alguém de meu filho, você tem que ter muita intimidade, né? Exato. E da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. Então, ele te pergunta onde a língua rigorosamente é uma das regras. O que a gente pode tirar aí? Pessoal, é a letra B de bola. Do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Há uma dificuldade muito grande dos falantes, principalmente no informal, de colocar aí o pronome oblíquo dessa forma mais correta, o lhe, o lo, o no, entregar, o no. As pessoas têm bastante dificuldade de entender essa regra. Então, a gente vê que o escritor, nesse momento, ele utilizou a norma padrão rigorosamente.
Então, o nosso gabarito é a letra B. Isso que eu nem queria saber de você. Onde ali que o autor se aproximou mais da gramática, a letra B de bola. Show? No 2, que eu trouxe aí para vocês, olha que legal essa questão. Motivadas ou não, historicamente, normas prestigiadas ou estigmatizadas pela comunidade sobrepõem ao longo do território, seja numa relação de oposição, seja de complementaridade, sem contudo anular a interseção de usos que configuram uma norma nacional distinta do português europeu. Ao focalizar essa ao longo do território, seja numa relação de oposição, seja de complementaridade, sem contudo anular a interseção de usos que configuram uma norma nacional distinta da do português europeu, ao focalizar a pensar na bifurcação dos variantes continentais, ora em consequência de mudanças ocorridas no Brasil, ora em Portugal, ora ainda em ambos os territórios. Então, olha que texto difícil de ser lido, né? O Enem escolheu um texto ali, ó, difícil, aquele que você tem que parar, peraí, deixa eu ler de novo. Motivadas ou não historicamente, normas prestigiadas ou estigmatizadas, ele está falando sobre o que nesse texto? O que será que ele está falando? Vamos ver o que o Enem vai cobrar. O português no Brasil não é uma língua uniforme. A gente falou isso, eu, inclusive, conceituei isso para vocês lá no início. O português no Brasil não é uniforme. Temos de linguagem formal e informal, várias variantes que vimos na aula 8. A variação linguística é um fenômeno natural, ok, pessoal? Natural. Vai acontecer em todas as línguas, ao qual todas as línguas estão sujeitas. Ao considerar as variedades linguísticas, o texto mostra que as normas podem ser aprovadas ou condenadas socialmente, chamando a atenção do leitor para. Então, olha o que ele quer saber de vocês. Ele quer saber, de acordo com o texto, o texto mostra as normas e o que ele condena. Ele chama a atenção de vocês para algo. Ele usa um argumento no texto para algo. O que seria isso? A. Desconsideração da existência das normas populares pelos falantes da norma culta. É isso que é falado no texto? B. Difusão do português de Portugal em todas as regiões do Brasil só a partir do século XVIII. Isso é falado no texto, gente? Não, né? Pelo menos, não sei. Vamos ver. C. Existência de usos da língua que caracterizam uma norma nacional do Brasil distinta da de Portugal. Será que foi falado isso? D. Inexistência de normas cultas locais e populares ou vernáculas em um determinado país. Existem países que não têm norma? E. Necessidade de se rejeitar a ideia de que os usos frequentes de uma língua devem ser aceitos. O texto falou isso, que os usos frequentes não devem ser aceitos. Acho que ficou bem claro para vocês, lendo o texto, que ele trata exatamente do que eu falei para vocês em preconceito linguístico. A existência de usos da língua que caracterizam uma norma nacional do Brasil distinta da de Portugal. Quando a gente fala de culturas, Portugal tem uma cultura, Brasil tem outra cultura, então é comum que as normas elas respeitem algumas variações, principalmente as regionais. Por isso que falamos a mesma língua, a gente consegue se entender, Um texto português, um texto brasileiro, a gente consegue ali se entender a comunicação, mas há muitas diferenças. Você já leu, Pedro, algum texto português em jornal? Já assistiu alguma coisa portuguesa? E é muito engraçado. Olha, assisti faz muito tempo. É muito engraçado, porque eles têm palavras, têm expressões. Eles, por exemplo, usam mais o infinitivo do que o gerúndio. Sim. A gente fala assim, eu estou falando. O gerúndio praticamente não é usado por ele, né? Aqui no Brasil, o gerúndio é preferível. A gente fala assim, olha, turma, eu estou falando, peço que vocês anotem. Lá eles falam, estou a falar, peço que vocês anotem. Então, eles têm a preferência pelo infinitivo, a gente tem a preferência pelo gerúndio. Então, isso tudo nas normas, nas gramáticas, é levado em conta essas diferenças. E é isso que o texto, de uma forma difícil, fala. Que em Portugal é uma coisa e no Brasil é outra, tá? Exercício 3. Vamos fazer o 3 rapidinho? Ok? Pra gente fechar. Acho que deu para vocês entenderem, como o Enem cobra. Ele vai cobrar ali variantes, vai cobrar esse olhar de vocês sobre essas mudanças, esse respeito que vocês têm que ter às variantes e ao formal e ao informal. 3. As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes linguagens.
Esse tema aparece no seguinte poema. De quem é esse poema? É Mário de Andrade. Ó, Mário de Andrade, galera, é amigo do poeta que eu abri a aula, o Oswald, né? Ambos eram Andrade, não eram parentes, tá? Mas eles estavam aí, trabalhavam juntos. Eles, Tarsila, Mário, Oswald, Tarsila. Vamos ler o poema dele juntos. Que importa que uns falem mole, descansando, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras escancarem as vogais, que tem-se os 500 réis meridional, vira 5 tostões para o Rio e para o norte. Junto formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Então, nesse poema, ele começa falando sobre os falares de algumas regiões do Brasil. Depois ele passa que tem-se os 500 réis meridional, vira 5 tostões para o Rio e para o norte. Acontece alguma coisa aí. O texto poético, ora reproduzido, trata das diferenças brasileiras no âmbito. E o que ele trata aí? A diferença brasileira em que âmbito? Qual é o olhar aí do Mário de Andrade? A. Tem um olhar étnico, ok? Etnias e religioso. B. Fala sobre o linguístico e fala sobre o econômico. Essa variação do Brasil linguisticamente e economicamente. C. Racial e folclórico. D. É histórico, tem um olhar histórico, tem um olhar geográfico. E E. Um olhar literário e o olhar popular. Eu acho que ficou muito claro para vocês, lendo os primeiros versos do poema, que importa que falem, cariocas arranhem, capixabas escancarem as vogais. Ficou claro pra gente, dá pra matar a questão só lendo os primeiros versos. É um olhar linguístico e econômico. O econômico, galera, aparece aqui, ó, a partir do 5º verso, quando fala ali dos 500 réis, que vira 5 tostões do Rio pro norte. Essa diferença, né, econômica entre as regiões. Então, acho que fica bem óbvio pra gente que é a letra B, o linguístico e o econômico. Show? Pedro, dá pra gente fazer mais uma ou a gente encerra e deixa de plus pra galera fazer no feriado? Rapidinho. A próxima questão ela é grande, então eu vou deixar para vocês em casa fazerem. Depois vocês comentem lá no nosso vídeo, né? Me manda. Vocês viram lá que tem minhas redes sociais no início do material. Mande para mim lá as dúvidas, os comentários. Se vocês tiverem alguma ideia aí de contexto formal ou informal, tô super aberta para as ideias de vocês, tá? Galera, bom feriado, ok? Para quem estiver assistindo a aula agora. E espero vocês na aula 10 semana que vem, tá bom? Beijão, galera!